Hackers são presos aí por venda de dados sigilosos, gente, de autoridades aí e mais de 200 milhões de pessoas na internet. Pegaram dados de 200 milhões de pessoas, tu acredita? Operação, cara, policial em andamento, envolve mandados de prisão, busca e apreensão, bloqueio de contas bancárias aí e derrubada de sites, inclusive. Larissa Batista vai trazer os detalhes pra gente. Lari, uma grande operação, né, Lari? Muito bom dia ainda pra você. Bom dia, Fred. Para você, para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral, chama a atenção realmente a quantidade de CPFs vazados, informações vazadas. Então, cerca de 200 milhões de pessoas impactadas pela ação desses hackers, desse grupo que vinha agindo em todo o país. A gente fala muito, né, aqui no Balanço, Fred, sobre a quantidade de golpes que são aplicadas dia após dia, tanto aqui no DF quanto no Brasil, e a forma como esses criminosos conseguem, inclusive, enganar as vítimas, justamente porque eles têm acesso privilegiadas, né, informações privilegiadas acerca do nosso dia a dia, das nossas informações mesmo. Então, por isso a gente veio até a 9ª Delegacia de Polícia do Lago Norte, que está responsável por esse caso. Vamos conversar agora com o delegado Gerson. Um bom dia ainda. Agradeço pela participação aqui no Balanço. E a gente queria justamente falar, delegado, sobre essas investigações, né, ao longo de um ano que fizeram chegar até esses dois criminosos, né? Como que foi esse processo? Bom dia. Bom dia, Larissa. A investigação iniciou em decorrência de vários outros crimes de estelionato, né? Então, e a gente ficou assim intrigado. Como que as pessoas que praticavam aqueles estelionatos conseguiam dados privilegiados das vítimas, né? A partir daí, a gente começou a fazer o link e a gente chegou em dois hackers, né, que foi em decorrência da operação de hoje, né, e esses hackers, eles criaram um painel onde tinha vários módulos com informações de cerca de 200 milhões de pessoas, né, 200 milhões de CPF, né, então eles tinham dados pessoais, endereço, CNH, etc. Então, através desses dados, esses hackers, eles vendiam a senha de acesso. Outros criminosos pegavam essa senha de acesso e eles tinham prazo de 7, 15 a 30 dias, pagando um valor de 150, 200, 350 reais para acessar. E com esses dados acessados, eles saíam praticando todo tipo de golpe em todo o Brasil. Ou seja, doutor, eles tinham acesso, então, a sistemas privilegiados, por exemplo, de tribunais, da Câmara. Era dessa forma que eles agiam? Tinha vários órgãos que eles tinham acesso. Eles tinham invadido e captado dados de forma ilícita desses órgãos. Durante essa prisão de hoje, eles chegaram a confessar, delegado, que tinham realmente vendido essas informações, a forma como eles agiam? Como é que foi essa parte de prisão deles? Hoje, então, a gente desencadeou a operação, né? E a gente deu cumprimento a 2 mandados de prisão e 3 mandados de busca. Uma prisão ocorreu em Ceilândia, que era o endereço de um dos hackers, e outra prisão ocorreu em Rio Verde, né? O hacker aqui da Ceilândia, ele foi trazido para a delegacia e confessou todo o crime, né? O de Rio Verde está sendo trazido para cá e ainda a gente vai fazer o interrogatório dele. Fred, como a gente vinha falando, né, são diversos crimes, na verdade, golpes que são aplicados. A gente vê muito o golpe do Pix, o golpe do motoboy, enfim, sempre ali com o objetivo, claro, de conseguir um dinheiro fácil. Eles tinham, delegado, um público-alvo, por exemplo, procuravam idosos, pessoas que tinham poder aquisitivo para conseguirem aplicar esses golpes. Como é que era a forma como eles agiam? Então, através de acesso a esses painéis, né, que são os módulos dentro desses painéis, eles podiam pesquisar pessoas de determinada área, de determinada faixa etária, de determinado poder aquisitivo. Então, eles tinham um filtro para poder aplicar os golpes onde eles quisessem, né? Então, através dessas informações, eles praticavam todos esses tipos de golpe, né? O do Pix, falso sequestro, do falso setor de segurança de banco, etc. Fred, qualquer informação ou pergunta, claro, a gente conversa aqui com o delegado em conjunto. Pois é, eu estava lendo, inclusive, o resumo, né, dessa operação. Eu vi, inclusive, que esses caras buscavam as pessoas aí com mais poder aquisitivo.
com mais poder aquisitivo, e dessas eles conseguiam passar mais vários dados mesmo. Eu queria saber se ele ficou surpreso, porque nesse release me consta que os caras conseguiam, além de CPF, telefone de parentes, telefone aí de pessoas próximas, e com isso eles conseguiam enganar mais gente. E eu queria saber se a gente tem um valor também estimado do prejuízo que esse pessoal deu. Doutor, uma pergunta do Fred justamente sobre o prejuízo que esses criminosos, que esses hackers deixaram, então, para a população do DF e também do país como um todo, né? E se também foi uma surpresa ver a quantidade de informações que eles tinham. Porque a gente até fica assustado, né? Como é que sabe o nome do meu pai, da minha mãe, onde eu moro? Foi uma surpresa também? Não, então, através do painel, né? Eles tinham todos esses dados privilegiados, né? Agora, em relação a prejuízo, né? Prejuízo é todo tipo de fraude cibernética cometido no país, né? Pelo menos em relação a esses dois. A gente não tem dúvida que existam outros painéis, né? Outros hackers que tenham outros painéis e estejam divulgando. Então, com a continuidade das nossas investigações, com os objetos que foram apreendidos hoje na casa desses dois autores, a gente vai buscar outros autores, outros hackers para tentar acabar com esse tipo de crime aqui no Brasil. Com relação, delegado, aos crimes que esses dois criminosos, né, que esses dois hackers vão responder, como que está a situação deles agora? Por quais crimes eles devem aí responder após essa prática? Ele é divulgação, né, de dados sigilosos, né, violação de sigilo, lavagem de dinheiro, organização criminosa, entre outros aí. Somadas a pena de todos, mais de 20 anos. É isso, Fred. Mais um alerta para a gente. As investigações, claro, continuam. Há, sim, uma expectativa de chegar até outros hackers, até outros painéis. Essa é uma preocupação e a gente também deve ficar bastante atento, né? Onde a gente disponibiliza nossas informações sigilosas, enfim. Há toda uma preocupação da Polícia Civil com relação a esses dados de toda a população, não só do DF, mas do Brasil também.